Vai fazer a prova de redação para o concurso da Câmara Municipal de Curitiba? Então fique ligado nas dicas que a professora Júnia Andrade traz para você a partir de agora. Olá, você vai fazer o concurso para a Câmara de Curitiba, não é? Meu nome é Júnia Andrade, você não está me vendo aqui porque eu estou com a tela do meu computador aberta, né? A tela do nosso computador de correções. Bom, gente, eu vou falar sobre a discursiva do técnico e vou falar também sobre a discursiva que vai ser aplicada para o pessoal de nível superior, né? Os pareceres que vão cair aí tanto para o analista legislativo, quanto para o contador, quanto para o procurador jurídico, tá bom? Só não vou comentar aqui neste vídeo sobre a parte do redator, isso eu vou fazer em separado no meu canal, o canal Júnior Andrade, não é nem o canal do Turma de Redação, é o canal Júnior Andrade, eu comento depois, ali deixo para vocês gratuito um comentário interessante para vocês conseguirem exatamente trabalhar em cima dessa questão, tá? De vocês. Bom, primeiro eu vou falar sobre o técnico administrativo, a prova de redação. Vamos aqui entender como que vocês vão ser avaliados, sim, porque a gente só faz boa discursiva, gente, tanto quem vai fazer parecer quanto quem vai fazer redação no concurso, se entende o processo de avaliação que a banca impõe para vocês, tá? Bom, a gente vai notar que a banca de vocês, ela traz o seguinte, ela vai cobrar de vocês a argumentação lógica, e aqui no item B, ela fala sobre o domínio da estrutura discursiva do gênero textual proposto. Ora, esse gênero, naturalmente, vai ser dissertação argumentativa. Já podem tomar nota aí. Tá? Será dissertação argumentativa. Tanto poderá tomar nota o pessoal que vai fazer para técnico, quanto o pessoal que vai fazer o parecer, porque o parecer é do gênero da argumentação, tá, gente? Ele sai desse grande tipo textual. Essa palavra gênero, ela se mistura muito entre os autores de redação, né? Entre a produção de tipos textuais e de gêneros, que são as concretizações do texto. De qualquer maneira, para nós, dissertação argumentativa para todo mundo, pessoal do nível médio, né, quanto pessoal do nível superior. Por que a gente já pode chegar a essa conclusão? Ora, por conta do item A. O item A fala sobre argumentação lógica. Você só pode ter argumentação se você tiver dissertação argumentativa na base do seu texto, tá bom? Bom, vai entrar também na sua avaliação uma série de elementos gramaticais de avaliação mesmo, que é o domínio da língua culta contemporânea, as regras de concordância, vocabulário, a estrutura sintática do seu texto, né? Vai entrar também a própria pontuação. A banca vai cobrar também de você respeito às normas ortográficas. Então, se você observar, quase metade dos processos avaliativos são da seara da gramática. Então, é um concurso em que você tem que se preocupar com a correção gramatical do seu texto em peso, tá? Não pode deixar isso aqui em segundo plano, como na maior parte dos concursos públicos. É comum isso acontecer. Isso acontece tanto com o pessoal do nível médio, pessoal, quanto com o pessoal do nível superior. Porque se você olhar a avaliação dos pareceres, ela também terá aqui uma abrangência muito grande, ó, domínio da língua culta contemporânea, vários aspectos gramaticais sendo apresentados a você, domínio das estruturas sintáticas, não é? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e a banca também vai te cobrar a legibilidade a respeito às normas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá certo? Então veja que muito do que vai ser cobrado para redação comum vai ser cobrado para correção de vocês também, tá? Certo? Então vamos mais. O pessoal que vai fazer para procurador é que tem um texto um pouco mais estruturado conforme as peças jurídicas, tá certo? E tem questão discursiva também, que aí daqui a pouco a gente comenta sobre essas questões. Bom, primeiro voltando aqui, o que é argumentação lógica para todo mundo? O que é argumentação lógica? Gente, a argumentação lógica em concurso público, ela nasce primeiro, né, de você... Primeiro, pessoal aqui da redação, tá? Ó, atenção comigo. Daqui a pouco eu falo para os pareceristas. Então, atenção. Ela nasce primeiro de você apresentar suas ideias, tá bom? Você tem que apresentar suas ideias. As suas ideias, elas precisam pertencer logo na introdução a um plano argumentativo. Que plano? Vamos supor, um tema que vai tratar do aquecimento global, suponhamos. Então, digamos que você venha apresentar para mim um conjunto de causas. Então, lá na introdução, você deixou claro para mim 2 ou 3 causas que são responsáveis pelo aquecimento global. A lógica estará, atenção, tá certo? Em você associar estas causas
a mecanismos de comprovação que têm relação com essas causas, tá bom? Então você vai ter que usar estratégias argumentativas, citar exemplos, embasar sua argumentação em autores, não é? E a lógica da sua argumentação, cada causa produz efeito, tá certo? Ou se precisa de solução. Então, você apresentar efeitos realmente vinculados a essas causas. Então, você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o aluno apresenta um conjunto de causas, mas na hora de relacionar efeitos ou consequências, ele relaciona um monte de efeitos e consequências que você fala, tá, mas está relacionado exatamente a qual causa que você apresentou. Entendeu, gente? Por exemplo, é uma causa X, você tem que associar um efeito X'. E uma solução X duas linhas, certo? Então você tem que ter esse compromisso, essa percepção. É claro que numa redação de curta extensão, que são as redações de concurso público, não é? Tradicionalmente, não dá para você trabalhar sempre com causas, efeitos e soluções. Às vezes você tem que fazer escolhas. Às vezes você está trabalhando com a causa do aquecimento global, tá certo? Mas você, evidentemente, vai para soluções. Essas soluções, elas precisam se encaixar exatamente com as causas que você apresentou. As suas soluções vão minimizar os efeitos que você apresentou, as causas. Então você precisa trazer essa questão lógica. Então quando nós falamos de argumentação lógica, ela ocupa tanto a seara do raciocínio lógico matemático, quanto a seara do raciocínio crítico na linguagem. Aqui no raciocínio crítico na linguagem, elas pertencem àqueles mecanismos de indução, tá certo? Que vão levar o seu leitor a concordar com o seu ponto de vista, tá bom? Mas elas têm que fazer sentido. Bom, para quem vai fazer o parecer, aqui a questão também é muito simples. Né? Como é que se constrói a argumentação lógica do parecer? De uma forma simples. O que vai acontecer para você? Haverá um caso, certo? Uma espécie de estudo de caso, um caso fictício. Como você vai construir parecer, esse caso vai apresentar algumas irregularidades ou ilegalidades, porque você está fazendo concurso público. Então, naturalmente, você vai analisar os fatos, não pela sua regularidade, mas por aquilo que você nota que está irregular segundo alguma normativa, segundo alguma instrução, segundo alguma lei. Né? Então, você prestou atenção na irregularidade, na ilegalidade. Como é que você vai construir a argumentação? Lá na parte da fundamentação do parecer. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o parecer. Ora, da lei para o problema. É assim que se constrói a argumentação lógica dentro de uma perspectiva cartesiana. Você nasce da lei para o problema. O que a lei diz e o que foi observado naquele caso? Será que o caso, as personagens envolvidas no caso estão cumprindo, estão observando o que a lei diz? Ou houve alguma prática irregular ou ilegal? Né? Então você vai fazer esta análise para ir chegando à conclusão de cada um dos elementos que você observou no estudo de caso, certo? Então é isso que a gente chama de argumentação lógica. Quando você for, atenção, montar o parecer, preste atenção. Parecer é o nome de uma peça composta de 3 partes, tudo bem? Mas existe a parte final que é de fato o parecer, que é o que justifica o nome desta peça. Então você tem, por exemplo, a ementa ou o elemento inicial, né? Você tem o relatório. Às vezes o relatório e a ementa são dispensados em concurso, nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Você tem a análise ou fundamentação, né? E você tem o parecer, que é o voto. Aqui eu falei de 3 partes porque costuma o concurso dispensar o relatório, tá bom? Exatamente a ementa vai ser a apresentação, daqui a pouco eu volto à redação, tá, gente? Vai ser a apresentação do seu parecer. O relatório é a retomada dos fatos. A análise é a averiguação das irregularidades narradas, né? Então aqui você vai averiguar naturalmente tudo com base em lei, com base em normativas que são próprias da sua área. Tudo bem até aqui?
E aí você vai dar o parecer, que é o voto. No voto vão aparecer o quê? As sugestões, certo? As sugestões para tentar corrigir o problema que foi apresentado. E é claro que essas sugestões, dentro de uma argumentação lógica, elas têm que ter relação direta com o que você analisou. Isso é importante, tá? Então é isso que se chama argumentação lógica. É essa capacidade de você direcionar a sua conclusão, principalmente para os problemas que você apresentou anteriormente, seja na redação, seja no parecer, certo? Bom, vamos lá. A banca diz, né, que você, um pouquinho aqui para baixo, ó, terá que ser fiel ao que propõe a questão. Gente, por incrível que pareça, em concurso público, a maior parte das pessoas erra bastante. Este item a tensão na hora de produzir o texto faz com que a pessoa não enxergue o que de fato está sendo pedido. Isso é horrível, tá certo? Isso erra o pessoal do jurídico, na hora que vai produzir sua questão, erra o pessoal que vai produzir os pareceres e erra o técnico. Muita atenção que o tema propõe, tá? E veja que a banca vai te dar uma série de textos, não é para você copiar o que tem nos textos, mas para você compreender o que a banca quer além daquele tema central. Ou seja, ela vai exigir um vínculo entre o tema central e os textos de apoio. De que modo? Às vezes os textos de apoio trarão ideias que complementam o tema central e você precisa fazer essa abordagem mais completa, certo? Essa fidelidade é analisada logo na introdução. A banca já vai observar se você é capaz de já fazer isso na introdução, certo? Organização global e coerência do texto. O que é isso? Olha como que a introdução é importante. A partir da introdução, você já vai trazer o tema para nós e vai apresentar as causas ou consequências, tá certo? Para aquilo que te foi pedido no tema. Ou mesmo as soluções, de repente o tema quer saber sobre medidas a serem tomadas contra alguma coisa. Então aqui você já tem que apresentar uma prévia dos seus argumentos. Então aqui na introdução você tem o tema mais a prévia dos argumentos, certo? O que vai acontecer é que toda a sua estrutura terá que ampliar esta prévia argumentativa, ampliar e comprovar. Aqui vem a lógica da construção da argumentação. E quando chegar à conclusão, você já sabe que a conclusão precisa trazer medidas para sanar as problemáticas que você apresentou, que fazem parte do seu tema naturalmente. Tudo bem? É isso que nós chamamos também de coerência. A banca fala de uma lógica e ela volta a ressaltar: eu quero coerência. Ou seja, o seu texto se organiza todo a partir da introdução. Ele cresce como uma árvore. E aí a coerência o que é coerência, gente? É só a gente pensar na gente mesmo. O que é se vestir coerentemente para uma determinada ocasião? É se vestir de modo a combinar com essa ocasião, de modo a não desarmonizar essa ocasião. Né? Ninguém vai a um casamento de sunga, a menos que seja na praia, certo? E olhe lá. Então, quer dizer, se alguém chegar de biquíni e sunga durante uma cerimônia de casamento, vai haver uma certa desarmonia. Então, o texto ele tem que combinar suas partes, do mesmo jeito, tá bom? E a banca vai te cobrar também o uso de recursos coesivos, que são o domínio dos pronomes, das conjunções, para aquilo que você quer comunicar. Eu vou mostrar uma redação aqui para vocês. Ela não é uma redação da universidade, tá bom? Que vai fazer o concurso. É uma redação da Fundação Carlos Chagas, mas porque aconteceu pertinho de vocês em Curitiba. Foi a redação do concurso TRF da 4ª região. É uma redação que a gente pode mostrar para vocês, ó, cujo tema nós até acertamos, aqui está o meu e-mail aberto, né? Aluno dizendo, ó, eu achei o tema tranquilo, conforme treinado durante o curso do turma, não é? Não tive branco, o tema foi desenvolvido rapidamente. Assim que li o tema, já sabia os teóricos que iria utilizar. E aí vai contando que conseguiu lembrar, peraí, já quer ver, o meu e-mail tá um pouquinho cortado aqui por causa da gravação. Lembrar das teorias do Bauman, na sociedade de consumo, do Byung-Chul Han, sociedade de desempenho, né, e tal. E aí o aluno colocou aqui para nós o tema, veja que acabou a prova, eu perguntei como eles tinham ido de prova, né, por atividade uma felicidade prometida. Outros alunos vão comentando, né, os textos tratavam de proatividade e felicidade prometida. Minha elaboração usei os teóricos Anthony Eliot, Byung-Chul Han e tal. Então veja que os alunos vão comentando aqui, vários alunos comentando este tema, tá certo? Tá certo? Então quer dizer, nós estamos
exatamente essa facilidade de acerto, porque não é tão complicado assim acertar temas de redação em concurso público. Tanto não foi, né, que quero mostrar para vocês aqui. O tema foi Proatividade, uma felicidade prometida. Você vai ver que uma redação para a Fundação Carlos Chagas, que é muito mais exigente que a Universidade Federal do Paraná, em termos de correção, aluno conseguindo 10 pontos, aluno daí mesmo, tá? E vou mostrar a redação para vocês, ó. O tema, acompanhem comigo que vocês vão entender que eu vou pegar essa redação, não vou comentar dentro da FCC, vou comentar com os critérios da Universidade Federal do Paraná. Então aqui vieram 3 textos, é mais ou menos o que vai acontecer com vocês, né? Um tema falando sobre proatividade, ou seja, sobre a pessoa produzir muito, como a felicidade prometida. E aqui vem um primeiro texto da Eliane Brum, falando sobre o que a nossa época nos exige. Euforia, confiança, velocidade, temos de ser proativos. O que ela nos promete? Se soubermos traçar nossas metas e construir nossa estratégia, atingiremos o sucesso. Então aqui está falando que a nossa época, ela nos empurra para atingir o sucesso, não é? E aqui, e se você não conseguir? Ó, para nós seres desta época, nada menos que o gozo pleno. Fora disso, só o fracasso. E o fracasso, este é sempre pessoal. Se não alcançarmos o que nos prometeram no final do arco-íris, é porque cometemos algum erro no caminho. E fracassar, como sabemos, passou a não ser um fato inerente à vida, mas uma vergonha. Ou seja, você não conseguir se realizar profissionalmente, não conseguir produzir, não conseguir consumir, não é? Hoje é visto como um fracasso, socialmente as pessoas julgam como fracasso. E aqui vem o item 2, o segundo texto, que é do Luiz de França, falando, ó, pessoas proativas buscam naturalmente novos desafios, procuram respostas diferentes para problemas e engajam as pessoas. A proatividade está intimamente relacionada ao aumento da produtividade, né? Gerente, líder de prática, aqui é uma pessoa dando opinião. Outro significado para a proatividade diz respeito à capacidade de antever a mudança no contexto interno ou no cenário de negócios e agir. Então são 2 textos falando sobre você ser produtivo. E o primeiro falando, um pouco mais completo, que se você não conseguir produzir, você está fadado ao fracasso. Então vou mostrar para vocês esta redação que tirou 10 pontos, que é de uma aluna que já vinha caminhando para conseguir essa nota boa aí. Então vamos lá, ela começa, ó, o tema é a proatividade, não é? Vamos ver aqui, lembrar do tema, uma felicidade prometida. Vou mostrar critério a critério, né, da federal, falando, olha, primeiro vou pegar o critério da fidelidade ao que propõe a questão. Então ela vem, ó, há um pensamento comum o qual assegura que quanto mais o indivíduo trabalhar e for proativo, ó, tá a ideia aqui, mais êxito ele terá, mas já que tais ações são imprescindíveis ao sucesso. Então veja que ela diz que é um pensamento comum, né? Porém, olha a tomada de posição, olha a ideia da conexão, certo? O uso dos recursos conectivos a favor dela. Porém, conforme os ideais de Byung-Chul Han, esse imperativo de proatividade não resulta efetivamente em felicidade. Tá vendo? Ela diz, ó, não vai dar em felicidade. É o posicionamento dela diante do tema. Porque o tema era proatividade e uma felicidade prometida. E ela vai dizer por quê. Pois, olha só o conector, indicando que ela vai trazer uma explicação prévia, pois é reflexo de uma sociedade consumista, além de alertar para os males do capitalismo, né? Capitalismo tecnológico, e causar em muitos casos doenças psicológicas. Gente, o professor que lê essa redação, ele entende que a redação vai ser distribuída em 3 grandes partes, né? Primeiro fala sobre a sociedade consumista, os problemas do capitalismo tecnológico e os efeitos dele, que são as doenças psicológicas. Pronto, então vem aqui, naturalmente, ela fazendo toda uma construção. É claro que na FCC o cara teria que entender de teorias de Manuel Castells, Byung-Chul Han, o que na universidade de vocês não é tão exigido, tá? É mais tranquilo, poderia ser um exemplo no lugar disso. Então aqui, gente, ó, olha a estrutura global do texto dela. Cada parágrafo deste aqui vai abordar um daqueles assuntos previstos na introdução, que é o respeito à estrutura, à organização global do texto e a coerência, a combinação. Aqui ela vai falar do consumismo, ó, tanto que isso aqui, consumismo exacerbado. Depois ela vai falar dos males do capitalismo tecnológico, vai desenvolver esse assunto. E depois vai falar das doenças, né, dos males que acometem as pessoas nos dias de hoje, né? Que são indivíduos que estão à mercê de doenças como ansiedade, depressão, síndrome de Burnout e por aí vai. Então ela vai tratar dessa questão.
Perceba que o texto cumpre, então, veja só, com a sua professora, o texto cumpre, então, a sua argumentação lógica, porque ela consegue apresentar a argumentação e comprovar a argumentação se baseando em autores, certo? No caso de vocês podem citar exemplos. Ela consegue trabalhar a estrutura, a organização global do texto e a coerência, porque as partes são combinantes, não é? Ela tem noção de recursos coesivos, né? Quando ela quer se opor ao tema, ela sabe qual o conector que vai usar. Ela sabe trabalhar com pronomes demonstrativos, ó, além desse desejo, tá vendo? Ela vai acrescentando, né? Em meio a esse desejo, certo? Ela vai acrescentando elementos, tá vendo? Ela sabe trabalhar todos os recursos coesivos. Quando ela vai usar SS, né? O pronome com SS, que é o isso. Quando ela vai tirar uma ideia de conclusão ou de modo, né? Então, ela consegue concatenar muito bem, usa muito bem os pronomes, ó. Tal imposição, né? Porque fala de um ato de impor aqui, tá vendo? Para atender esses objetivos, os objetivos, tá? Porque ela vai buscar o atingimento de metas, então ela vai, aqui usa um vocabulário para buscar essa expressão. Então, é um texto bem conectado, muito bem conectado. E aí, mais uma prova de que ela, se ela estivesse fazendo um concurso para a Câmara de Curitiba, mais uma prova de que ela se daria bem, né? Seria, por exemplo, gente, atender o gênero dissertativo. Por quê? Porque ela consegue apresentar os argumentos e comprovar seus argumentos. Isso é muito importante. Tudo bem? E a outra questão, ela consegue entender, porque ela viu que o primeiro texto fala sobre o fracasso. Então, ela trouxe a ideia do fracasso aqui como uma ideia de complementação. Muita gente neste concurso não fez isso. Falou apenas do sucesso decorrente da proatividade, ou seja, interpretou apenas o segundo texto, não o primeiro, né? Então vocês vão ver que ela consegue fechar bem tudo que foi pedido para ela. É lógico que eu não estou falando da gramática, porque senão essa aula ficaria enorme. Agora vamos pensar o caso de um parecer, né? Caso de um... perdão. Só para mostrar a conclusão. Só para a gente fechar na argumentação lógica conforme a conclusão. Sendo assim, o senso comum de que a felicidade é o resultado da proatividade tem sido posto à prova em novas nuances na contemporaneidade, quer dizer, ela reafirmando que não adianta as pessoas pensarem que proatividade gera felicidade. Isso está sendo colocado à prova, ou seja, sendo colocado a questionamento. Cabe ao indivíduo, como sujeito autônomo, refletir sobre as influências do consumismo e do capitalismo em seu cotidiano e começar a enxergar, né, tanto a si quanto aos outros, como seres humanos, sujeitos a erros, né, e defeitos, os quais devem ser considerados para o efetivo progresso da humanidade, sem idealização do que é a felicidade. Então veja que ela ataca as duas grandes causas daquelas doenças que são geradas pelo fracasso, que é o consumismo e a não compreensão do capitalismo tecnológico. Então, ótimo, muito bom, consegue fechar bem a discursiva. Agora eu vou falar, pessoal, sobre o parecer, né? Vocês vão ver aqui um pouquinho sobre o parecer. Então, só para fechar com os técnicos, vocês viram que não é difícil, né? O nosso curso é um curso que a gente pesquisa bastante, né? Eu vou começar este curso para a Câmara em breve, né? O curso está no site do Turma de Redação, então a gente vai começar esse curso em breve. E nós vamos exatamente bater em cima dessas estruturas. E é claro, nós vamos estudar outras coisas, outras questões aqui envolvidas, né? Os critérios, são critérios gramaticais envolvidos nessa avaliação. É um curso em que normalmente nós acertamos temas de redação, vocês viram ali a gente falando do TRF da quarta, os alunos comentando. Agora olha só, 9 de setembro de 2019, né? Aqui na minha área aberta, não está nem dentro, está no meu e-mail porque vem pro meu e-mail. Mas aluno, voltando aqui para agradecer a gente ter acertado o tema, que foi uberização, né? A uberização das relações trabalhistas. Tá vendo? Ó, de novo, outro aluno comentando aqui. Enfim, isso aqui já estava no meu canal Júnior Andrade, que eu recomendo que vocês se inscrevam, né? Para vocês terem acesso a dicas também, que sempre vou postando lá sobre dicas. Inclusive, esse tema que eu acertei de uberização é porque eu estava no canal. Vamos lá, pessoal. Agora, o pessoal que vai fazer parecer, né, que é um outro exercício que não é nada demais, tá? Só vou localizar aqui isso. Não é nada demais. E eu peguei aqui uma prova que não é da UF, porque a gente não vai encontrar prova com facilidade da UF nesse sentido. Mas nós vamos encontrar
provas de concurso público sobre pareceres, tem uns montes aí na internet. E a banca mais famosa que trabalha com pareceres é o CESP e Sebrasp. E eu trouxe aqui uma prova de 2019, né, no qual, para a qual nós trabalhamos também, para os alunos do MPC-PA, né? Se eu achar que meu celular eu coloco para vocês. Em que também, não sei se foi do MPC-PA ou do TCE Rondônia, eu tenho que ver. A gente acabou acertando também 2 dos temas, havia 3 questões específicas. E nós, não era do MPC-PA, minta, do TCE de Rondônia. Para a prova de procurador, paga-se 35 mil, né? E nós acabamos acertando ali 3 desses temas, tá certo? Assim que eu localizar o áudio, eu vou colocar aqui para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o parecer. Gente, o que é um parecer? Né? Vamos pensar. O parecer, se você parar para pensar na prática, no dia a dia, elabora parecer quem tem competência, tá certo? Competência para fazer esse parecer. O que quer dizer competência? Por exemplo, parecer na área contábil é o cara lá da área de contabilidade que tem essa formação, né? E que consegue elaborar este parecer. Tá? Ele tem esta formação, ele vai conseguir elaborar esse parecer porque ele tem competência técnica para fazer. O concurso público vai simular esta competência técnica. De que modo? Eu trouxe aqui uma questão que pode não ter nada a ver com vocês, mas só para vocês terem uma noção, não é? De um problema, de uma peça, aqui se contando, né, a história de um convênio que foi firmado entre o Estado do Pará com a Secretaria de Educação de um município X para a construção de uma escola. E o convênio previa uma contrapartida do município, né, no valor de 400 mil. No decorrer da execução da obra, foi apresentado ao Tribunal de Contas, né, do Estado do Pará uma denúncia anônima em que se relatava que parte dos valores do convênio era utilizada para finalidade diversa, ou seja, o dinheiro foi para a construção da escola, os caras utilizaram para outra coisa. Aqui não está se discutindo se o dinheiro foi desviado como fraude, mas de repente acontece muito, municípios, os prefeitos de cidades pequenas, muitas vezes não entendem a norma, acabam pegando um dinheiro que é da área de educação e aplicando em outro setor. Tá? Às vezes até com boa intenção, mas por desconhecimento. E aqui diz o seguinte, com base nessa informação, o TCE-PA realizou auditoria, identificou 200 mil destinados à construção da escola haviam sido utilizados em obra pública, distinta da pactuada no convênio. Né? Enfim, então se contou a história. Aqui, gente, vem os comandos, que vocês vão também encontrar de forma muito similar no parecer de vocês, porém adaptado para a realidade de vocês. E a banca diz, a partir dessa situação hipotética, digita um parecer abordando de forma fundamentada, e aqui que está a grande sacada, né? Os aspectos apresentados a seguir. Em seu parecer, dispense o relatório e não acrescente fatos novos. Ótimo. Quando a banca manda você dispensar o relatório, pense o seguinte, você tem lá, né, o títulozinho que pode vir ou não parecer. Parecer número, deixar esquinha aberto, não pode identificar. Pode ser que não precise colocar isso aqui, tá? Se o seu modelo for fragmentado, porque o modelo fragmentado, na hora eles vão pedir, olha, queremos um parecer que respeite essas ordens, ementa, relatório, fundamentação e voto. Pode ser que eles venham pedir isso, essa fragmentação. Então vamos lá, só para vocês terem uma noção. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Então lá você vai, né, com o parecer, né, parecer número, qualquer coisa, a ementa, que é a apresentação, ou seja, as palavras-chave do seu parecer, o que você está analisando. É claro que a demanda virá aqui nos tópicos, né, nos itens temáticos. Depois você tem a fundamentação, tem o relatório. Aí você vai narrar, ou seja, fazer uma síntese daquela história, o relatório tem que ser pequeno. Se a banca dispensar o relatório, simplesmente você não vai fazer, não faça, por favor. Depois vem a fundamentação ou análise, né, em que você vai analisar o que está escrito aqui, né? Primeiro, veja que aqui, depois eu vou explicar para vocês o que acontece, que você vai analisar as irregularidades que você encontrou.
e depois você tem o voto, que são as recomendações para sanar essas irregularidades. Assim é feito um parecer, entendeu? Ocorre que, como não existe um livro, uma regra, isso é bem interessante falar para vocês, porque tem muita história da carochinha, né? Quando o professor tem menos conhecimento. Eu tenho 20 anos de profissão, exatamente voltados para concurso público, e exatamente nessa área. Então o que acontece é o seguinte, o professor desse concurso, ele fala, olha, parecer se faz assim. Não, alto lá. Existem órgãos públicos que têm seus próprios pareceres, até porque o parecer não tem um modelo, tá, gente? Os modelos que existem são do Manual de Redação Oficial da Presidência da República para comunicações oficiais e não para documentos de relatoria, que é o caso do parecer, do relatório, da nota técnica. Isso você não tem. O que acontece aqui? Determinada instituição pública às vezes tem o seu próprio modelo de trabalho, mas você que faz concurso não é obrigado a seguir aquilo de modo algum, tá bom? Então pode ser que você faça isso fragmentado, pode ser que não, a banca dispense isso daí, e você só vai fazer um texto único respondendo todos esses itens. Por exemplo, aqui você vai ver o comando falando sobre a competência da instituição para aplicar sanções aos gestores do convênio, ou seja, já considerando, né, que houve um problema. Então o aluno vai abrir seu parecer, né, saiu quase um F aqui. Trata-se de parecer sobre tal coisa, ou seja, vai apresentar o parecer dele rapidinho e vai falar, né, a competência desse caso aqui, do TCE-PA para aplicar sanções aos gestores de convênio está respaldado na Constituição Estadual do Estado do Pará. Aí vai lá e diz o respaldo, tá certo? Então, quer dizer, você tem que ir sempre na lei. Aqui a banca já está te mandando fazer a análise toda, não é? A viabilidade para a instauração de auditoria no convênio a partir de denúncia anônima. Então você pode falar que, né, segundo a lei orgânica, por exemplo, no caso do TCE Pará, que foi, né, segundo a lei orgânica do TCE Pará, né, a denúncia precisa ser feita cumprindo os seguintes requisitos, tais, o que não inclui denúncia anônima, uma vez que, né, o denunciante precisa apresentar com clareza seus dados pessoais, tá certo? Então você vem e fala sobre isso. Portanto, no caso em tela, quando, né, o denunciante opta em fazer denúncia anônima, há uma ilegalidade, haverá uma ilegalidade se o TCE-PA acolher esta denúncia. Mas o TCE-PA pode instaurar auditoria, né, de ofício. Tá vendo? Então você está analisando isso dentro da lei. E depois, ao final, vem a proposta de voto. O que é a proposta de voto? Você vai falar sobre as contas do convênio e incluir as consequências para os gestores, tá certo? A lei ela vai trazer as consequências, por quê? Aqui, nesse caso, a proposta de voto vai por conta do desvio de finalidade que foi analisado aqui acima, não é? Você pegar o dinheiro e colocar o dinheiro da educação em outro setor. Então vem o voto indicando as consequências conforme a lei enumera. E aí, gente, a argumentação lógica, ela pressupõe isso, você entender quais são as consequências exatas para aquele tipo de situação, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as dicas, não é? Se gostarem, quiserem estudar conosco, nos procurem no Turma de Redação. A gente vai começar os nossos cursos, né? Já no próximo, hoje são, deixa-me ver aqui, hoje são 22 de novembro, então nós vamos começar o nosso curso exatamente no final de semana, as aulas estarão ali. Você não precisa ter uma data certa para você fazer seus pareceres e suas redações, basta que você ingresse no curso, faça os seus textos e você tenha os seus textos corrigidos depois em 48 horas. Portanto, é assim que funciona o nosso curso. Ele tem teoria completa para que você possa aí desenvolver o seu trabalho nas discursivas, tá bom? Boa sorte para vocês, boa temporada de estudos. Gostando? Cliquem no meu canal, se inscrevam, porque a gente vai sempre deixar dicas ali muito importantes. Gostou das dicas? Quer ser nosso aluno? O curso para a Câmara Municipal de Curitiba contempla 5 correções e você ainda leva o bônus de português em provas comentadas. Oportunidade única para você estudar com a melhor professora do país, Júlia Andrade.
O investimento nesse produto é de R$ 225, mas neste momento você pode pagar R$ 191,50 e o valor ainda pode ser parcelado em 3 vezes sem juros ou até 12 vezes. A hora é essa, o momento é já. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato via WhatsApp com a Malu. Anota o número aí, 329-8886-7661. A sua aprovação para o concurso da Câmara Municipal de Curitiba começa aqui no Turma de Redação.